Boa tarde, estamos aqui na Escola Mito de França gravando o vídeo para inscrição para a 10ª FEBIC, o nosso projeto de utilização de penas da queratina extraída de penas de galinhas para a produção de cosméticos. Sou o professor Isaías Araújo, orientador do projeto, que foi desenvolvido com o aluno. Bem, eu sou o Ricardo, sou o aluno que desenvolveu o projeto do orientador Isaías e vou falar um pouco sobre o projeto. Bem, o projeto forma a partir de uma dúvida que eu tive como poderia minimizar a quantidade de penas que tinha em alto descarte nos arredores de nossa cidade. A partir disso, eu procurou um meio como poderia utilizar essas penas, que estavam causando mau cheiro, acúmulo de algumas bactérias, poderia acarretar algumas doenças, estava trazendo também cachorros, urubus e alguns animais em geral, poderia trazer muita doença para a população que morava na redondeza. Além também da poluição visual e também do mau cheiro. A partir daí, com algumas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu que a pena é muito rica em queratina, a mesma queratina que é utilizada em produtos como tônicos capilares, shampoos, condicionadores, base de unha e tal. Meio de fortalecimento e de crescimento para cabelo. A partir daí a gente procurou um método de como poderia retirar a queratina da pena, e um dos métodos encontrados foi utilizando a ureia, que é esse adubo químico, tipo isopor, umas bolinhas de isopor, que é utilizado para aumentar a produção de pé de manga, de goiaba, de cajueiro. Daí, com a utilização de 50 gramas de ureia, 250 ml de água, mais ou menos de 150 e 200 gramas de pena, a gente deixava descansar por mais ou menos entre 8 e 10 dias, daí fazia a separação, depois dessa separação secava as penas que já tinham sido lavadas e trituradas, secava elas na estufa e armazenava. O substrato de sobrar, que era o líquido da água, ureia, já com a queratina, a gente deixava descansar por alguns minutos, depois adicionava algumas gotas de ácido clorídrico, 37%, e deixava descansar por mais 1h30. A partir daí, a gente passava nos filtros e obtinha esse resultado aqui. Pode ser qualquer tipo de filtro, que é um filtro laboratorial, mas pode ser também filtro de café, descartável. A partir disso, a gente secava na estufa e armazenava. A solução de ureia a gente pode descartar tranquilamente perto de plantas de médio e grande porte, até então a ureia é madura. Não satisfeito com esse resultado, a gente procurou outros métodos. Um dos métodos encontrados que a gente está utilizando agora é utilizando o hidróxido de soda, também muito conhecido como a soda cáustica. A partir daí, a gente está utilizando com a modalidade de pegar 80 gramas de soda para diluir em 2 litros de água e colocar uma proporção para 300 gramas de pena, mais ou menos. A gente descansa por 48 horas e a partir daí a gente faz a separação dos resíduos que sobram, porque a soda tem uma ação corrosiva, e separa. O material que sobra a gente seca na estufa e vira esse resíduo aqui e armazena, bem envolvido no plástico frio nas placas de peixe. O substrato que sobra o hidróxido de sódio junto com a queratina e tudo, a gente deixa descansando por um tempo e depois adiciona o ácido clorídrico, que é a mesma composição do ácido muriático, só que mais forte. Atualmente a gente está usando o ácido muriático para cerca de 3 litros, 3 litros e meio de substrato líquido, a gente está usando 500, 600 ml de ácido muriático. Se for o ácido clorídrico, a gente usa algumas gotas só, que é uma composição mais solta. A partir daí, quando a queratina já está totalmente decantada no fundo do becker, a gente consegue passar nos filtros, tanto filtro de café como filtro laboratorial, porque não é difícil de encontrar, e armazena, seca e armazena. Para a produção da barra, a gente procura alguns meios, e o meio da barra sem barra é mais ecológico e mais econômico, porque é uma sugestão que dura mais tempo. Até então, uma barra com 90 gramas ela dura entre 35 e 40 lavagens, com cabelo feminino de mais ou menos entre 35 e 40 centímetros. A parte dela se torna mais econômica. E também é ecológica da questão que usa materiais ecológicos, como o mororó
que é uma planta nativa da nossa região, que é utilizada com ação anti-caspas. Também é utilizado duas folhas de babosa, 2 colheres de alecrim, aquele alecrim de comida normal, 1 colher de óleo de coco e o suco de meio limão. Tritura tudo no liquidificador, separa, com uma peneira bem fina ou um pano para tirar qualquer tipo de resíduo, e junta com o sabonete granado, que foi um meio que a gente achou para a condensação da estrutura da barra. Esse sabonete de bebê granado, de glicerina. A partir daí a gente derreteu tudo no banho-maria, misturou tudo e foi dar forma. Como eu não queria utilizar formas compradas, eu utilizei a própria caixa, você pode ver aqui no pano. A própria caixa do sabonete granado, eu recortei uma das partes dela, envolvi com plástico fino para não grudar e moldei. Por isso que a barra pode sair um pouco deformada. A partir daí, com o shampoo já pronto, a gente tem algumas dúvidas do grau de pureza da gelatina. Então, assim, eu vou deixar o orientador explicar um pouco como a gente descobriu o grau de pureza da gelatina. Aqui, como vocês podem observar, nós temos o shampoo em barra já pronto, né? Esse shampoo em barra foi submetido a testes microbiológicos antes do teste de pureza da queratina. Esses testes microbiológicos comprovaram a ausência de coliformes e de outras culturas bacterianas e também outros micro-organismos, né? Comprovou a total ausência desses micro-organismos, indicando que o shampoo estaria pronto para o uso, certo? E o processo de cromatografia, a gente realizou um processo de cromatografia em camada delgada, onde com o mesmo filtro a gente improvisou placas cromatográficas e pegamos a solução da queratina já extraída, né, e separada, e a gente produziu os spots, utilizamos como eluente o propileno glicol, que é um álcool que ele é volátil e que consegue arrastar a queratina, e após o processo da cromatografia a gente utilizou como revelador, né, o iodo sublimado, comprovando, né, através das marcas na placa cromatográfica que a queratina tem um grau de pureza considerável, né, e indicando também que a metodologia que a gente utilizou, tanto pela forma da ureia quanto pelo hidróxido de sódio, ambas obtiveram uma queratina com uma pureza considerável. E vale ressaltar que a gente observou uma melhora no rendimento a partir do hidróxido de sódio. A partir da extração do hidróxido de sódio, a gente obteve que o rendimento ele foi um pouco melhor do que com a ureia. E outro ponto é que posteriormente, a gente está trabalhando e extraindo um pouco mais de queratina para produzir também um shampoo líquido, né, para agradar um público mais diversificado. A extração da queratina, ela deixa um resíduo das penas que, após o procedimento, tanto com a ureia como com o hidróxido de sódio, ele resta esse resíduo sólido. E o que fazer com esse resíduo sólido? Se é um projeto ecológico, como que um projeto ecológico vai gerar resíduos? Esses resíduos, eles também são ricos em nutrientes. E como o hidróxido de sódio e a ureia presentes no procedimento de extração já foram neutralizadas, eles podem ser utilizados ainda como adubo. A ureia já é um adubo químico e a partir do hidróxido de sódio ele já foi neutralizado, produzindo o nosso sal de cozinha. Então esses produtos eles são potenciais adubos que podem ser utilizados em pequenas hortas, em casas, em pequenas propriedades. Essa parte do projeto também está em desenvolvimento e não temos ainda testes com plantas em desenvolvimento, mas também será testado para comprovar essa hipótese. Obrigado, uma boa tarde. Esse foi o nosso projeto. Nos vemos na FEBIC.